O tema dessa live, né, você fala tudo que sente, é um tema, assim, bem instigante, né, um tema interessante, até porque a gente não fala tudo que sente, né. E o propósito dessa live, desse título, né, dessa live, é a gente fazer uma reflexão exatamente disso, né, o que é esse tudo, né, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu expresso, o que eu guardo, e se eu guardo, por que eu guardo, por que eu não falo, né, e os percalços que isso traz para a vida da gente, né. E aí eu vou também trazer algumas dicas de como expressar o que sente, né? Não só o expressar para o outro, né? Mas o expressar para si também, que são coisas que eu venho desenvolvendo em mim, né? Eu sempre, assim, né? Eu lembro muito bem quando eu era mais ou menos uns 7 anos ou 5, não lembro se... tipo, eu lembro muito bem, mas não lembro, né? Se era nessa faixa, eu falava tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, tudo, assim, sabe? Tipo, era um trator dentro de casa, pirralha, assim. E a minha mãe uma vez falou pra mim, achei tão interessante, ela falou assim, minha filha, você é muito brava. Assim, eu realmente, assim, eu era, tipo... E aí, tipo, né, com a maturidade, já bem com a maturidade mesmo, eu baixei um pouco a minha bola, né? Porque eu vi que não é que eu não possa falar tudo que eu sinto, é que nem todo mundo tem condição de ouvir, assim, não que eu tenha assim, a verdade absoluta das coisas ou dos meus sentimentos, que aqui a gente tá falando dos nossos sentimentos, né? Mas assim, é que às vezes o outro não tá preparado para ouvir, né? E às vezes o que a gente fala, a forma como a gente fala, pode ser que machuque o outro. Só que também, às vezes, silenciar também pode ser que nos machuque, né? Então, há um equilíbrio que a gente precisa encontrar nessa nossa comunicação com a gente mesma, né? Com a gente, pra gente poder ter, assim, uma paz interna com aquilo que eu falo e com aquilo que eu silencio, né? Para que as nossas palavras não sejam palavras que machuquem, mas que os nossos silêncios também não nos machuquem, né? E aí, essa pergunta, né, que é o título dessa live, né, você fala tudo o que sente, a gente tem que ir, assim, fazer um exame, né, de toda ela, né, toda essa frase, assim, né, essa pergunta, né, você fala, e quando eu coloco falar, porque, assim, não tinha como colocar muita coisa, né, mas é um falar de expressar, né, é de pôr pra fora, né, é de colocar em movimento, né? Esse tudo. Que tudo é esse, né? A gente tem muitos sentimentos, a gente tem sentimentos que são bons, a gente tem sentimentos que são ruins, a gente tem sentimentos que a gente sabe que é nosso, é constante, é uma virtude, né? Mas tem sentimentos que são passageiros, né? E também esses sentimentos que são passageiros, se a gente não cuidar, eles acabam até se expressar de maneira que não é legal, eles acabam tomando uma proporção que às vezes a gente tem que gastar mais tempo tendo que reparar aquilo que foi dito, do que seguir com a vida, né? Do que, enfim, conviver uns com os outros. Então, assim, tem esse título, ele tem várias prerrogativas, assim, que a gente pode fazer a reflexão. Por isso que o título dessa live é um convite a uma reflexão. Não é assim, tipo, tô doida de chamar a galera aqui pra dizer, ó, vamos sair falando tudo que a gente sente. Não, porque eu sei que, né, tipo, não rola. É um convite a uma reflexão. O que eu falo, por que falo, e o que eu calo, por que eu calo, né? O que isso traz pra minha vida. E aí, eu vou de vez em quando tá aqui pegando cola no meu roteiro, né? E vamos lá. Esse tudo, né, que eu já falei, são esses nossos sentimentos, sentimentos presentes, sentimentos do passado, sentimentos que ainda têm alguma ressonância dentro da gente, que a gente precisa conhecer esses sentimentos e reconhecer esses sentimentos. E dar, principalmente, um lugar para eles dentro do nosso coração. Deixa eu ver aqui um exemplo que eu possa... não. Agora, ainda não. Vou falar mais na frente outro exemplo.
E aí, a gente tem, né, assim, nessas lives que eu tenho feito toda quinta-feira, que é praticamente o meu dia preferido, assim, da semana, eu gosto muito de quinta-feira, eu tenho sempre, eu estou trazendo uma oratória de autoconhecimento, uma oratória, assim, por quê, né, de autoconhecimento? Porque, assim, a gente precisa se conhecer para saber, né, os processos que a gente está disposto a viver, a enfrentar, a olhar. E por isso que não é um autoconhecimento como uma coisa assim, eu me distancio do mundo, da realidade e vou apenas... Não, é um autoconhecimento prático, é viver, né? Viver e se observar o tempo inteiro. E esse título, esse tema dessa live, assim, ele vem com uma função de me auxiliar a trazer para vocês algumas coisas que eu vou falar mais lá na frente, a respeito de maneiras que a gente pode expressar os nossos sentimentos e assim a gente poder seguir com eles sem que eles nos atrapalhem, né? Digamos assim, aquilo que aí eu tô falando de coisas que não são boas, né? Sentimentos que não são bons. E também os sentimentos que são bons para que a gente não guarde só pra gente, né? Para que a gente não seja um baú de bons sentimentos sem que o outro ou os outros possam acessar esses bons sentimentos, né? Que aí a gente pode manifestar isso de diversas formas, né? Bom, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Stories, com essa mesma pergunta, né? Se você fala tudo o que você sente. E aí, assim, teve gente que respondeu depende, aí, né, tem gente que fala assim, depende do que é e tal, e é bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo, assim, porque como é uma pergunta aberta, cabe várias interpretações. E eu sei, e eu também não faço, de sair falando por aí tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu acho das coisas. Já fiz isso. E já me dei mal com isso, assim, né? Por quê? Aquilo que eu tava falando aqui no início. Às vezes, as pessoas, elas não estão preparadas, assim, e nem tem obrigação nenhuma também, de ficar ouvindo o que a gente tem pra falar. Assim, né? Como verdade e tudo mais, ou como seu sentimento e tudo. Às vezes a gente fala, por exemplo, de sentimento, de relacionamento, né? Às vezes a pessoa vai lá e abre o seu coração pro outro, e o outro, tipo, as bulhufas com aquilo. Porque o outro não tá preparado para ouvir o que a pessoa tá falando ali. Quer dizer que o sentimento é inválido? Não, não é. Ele é bom. E aí o que a gente faz? Né? O que eu faço? Isso já aconteceu comigo, assim, de eu expressar meu sentimento pra pessoa de uma maneira respeitosa, de uma maneira discreta, né? De um jeito, assim, que eu não me expusesse tanto. E a pessoa, tipo, Juliane, tipo, você, tipo, é minha amiga, assim. Aí eu, putz, que saco, né? Mas aí o que eu fiz? Lógico, depois que eu passou, assim, né, a bronca, eu pensei, cara, mas o que essa pessoa trouxe pra minha vida, assim, de bom, né? O que eu consegui enxergar a partir do momento que essa pessoa entrou na minha vida? E aí eu fui vendo alguns pontos que realmente eu consegui, assim, até mudar alguns padrões, assim, algumas formas como eu olhava para relacionamento, porque sim, continua sendo uma pessoa, assim, valorosa justamente pelo que a pessoa fez na minha vida, né? Agora, a pessoa estava preparada para ouvir do meu sentimento? Não, né? Não estava preparada, mas também quando me respondeu de uma maneira muito respeitosa. Porque assim, quando a gente vai falar de algo pro outro, a gente tem esse... É importante que a gente faça esse trabalho de observar como é que tá o outro para ouvir também. Da mesma forma que eu tô falando de algo que é bom, né? Pelo menos ali pra mim aquele sentimento era muito bom. Pra pessoa, não era o que a pessoa tava querendo, né? Ok, mas aí tudo bem, vida que segue. Mas quando são outras coisas, até está rindo, né? Né? Depois que passa a gente dá risada, assim, é isso aí. E também, assim, às vezes a gente vai expressar, por exemplo, algo que tá assim, tá muito dentro da gente, tá fervendo, tá querendo encontrar espaço pra falar e tal, e às vezes fala de um jeito que não é legal. E aí fala de um jeito que, tipo assim, aquilo que eu falei, né? Mais tempo pra, assim, resolver, pra remendar, né? Como a gente fala lá na minha terra, pra remendar a situação, do que simplesmente se tivesse ficado calado, né?
Então, assim, esse título é um convite a isso. O que que vale a pena falar e o que vale a pena silenciar? Né? Qual que é o preço de falar algo e qual que é o preço de silenciar e encontrar dentro da gente o espaço para aquilo, né? E o que não merece ficar dentro da gente, porque nem tudo merece também ficar dentro da gente, né? Tem sentimento que realmente a gente tem que botar para fora e expressar, que é isso que eu quero trazer aqui para vocês, mas expressar assim não para o outro, né? Expressar não para que o outro venha sei lá, querer tirar satisfação com a gente, né? Mas expressar de um jeito que aquele sentimento encontre o caminho dele e vá-se embora da nossa vida. E a gente possa continuar, né, nossa história sem aquele peso de algo que ficou guardado dentro da gente. Porque muitas vezes, quando a gente não encontra o espaço para expressar, aquilo fica tipo assim, um sentimento parasita. E quando ele fica dentro, um sentimento parasita, a gente está de vez em quando alimentando, né? A gente não, né? Ele se autoalimenta das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, porque o que não é bom, ele sabe onde que a gente às vezes é mais fraco, onde que a gente às vezes não consegue se posicionar tanto, né? Quando eu falo assim, aquilo que não é bom é dentro desse trabalho aqui de falar de sentimentos, né? Por exemplo, a raiva. Quando a minha mãe falou que eu era uma criança brava, né? Ela também tava falando que eu era uma criança muito raivosa, porque eu, tipo, não sei o quê, né? Tipo, eu achava que eu tinha que me defender de tudo. E eu tinha, sim, e eu posso dizer que eu tinha, porque depois que eu descobri o motivo, eu já trabalhei isso em terapia, eu tinha uma raiva que era um negócio, assim, surreal. Como que acontecia, assim, sabe? Tipo, aqui eu vou ser bem sincera, assim, uma raiva, tipo, de pegar o negócio e jogar na parede porque não fez o, tipo, celular, assim, tipo, travou, ficava com tudo assim, pá, jogava na parede. E... né, assim, não tô aqui não sou perfeita, até só porque eu tô falando aqui em vídeo que eu vou fingir ser uma pessoa que eu não sou, que eu não fui, né? Eu vou ser sempre bem sincera, assim, de falar, inclusive, das minhas vulnerabilidades, dos meus medos, das coisas que eu já errei e do que ainda erro, né? E eu tinha uma raiva, assim, gigantesca dentro de mim, assim, um negócio surreal mesmo, que até às vezes me assustava. E aí, depois de processos terapêuticos e pesquisar, eu entendi o porquê que aquela raiva existia, porque eu revivi algo parecido já na vida adulta e eu consegui identificar quando que aquele sentimento aconteceu, né? Aquele sentimento de... E como aconteceu numa fase que eu não sabia me defender, aquilo ficou guardado dentro de mim, né? Aquela não expressão, né, daquilo que doía, assim, daquilo que não foi bom comigo, que fizeram comigo. E aquilo ficou guardado dentro de mim. Então, sempre que acontecia algo que eu não queria, eu sentia raiva, né? Sempre que acontecia algo que era diferente do que eu tinha imaginado, assim, eu tô falando de algo que, tipo, machucava, né, assim, e que me doía, assim, eu ficava com raiva e eu não sabia. Eu falei, gente, que estranho, assim, não faz sentido eu ter essa raiva. E aí, em processo terapêutico de renascimento, que eu fiz com um profissional maravilhoso aqui em Brasília durante algum tempo, acho que mais de um ano. Até falei pra ele quando fez um ano, assim, olha, quase que eu trago um bolo, assim, pra você, desse período que a gente trabalhou juntos, né? E esse tema veio num processo de respiração, de técnica do renascimento. E eu consegui identificar. E a partir do momento que eu consegui identificar aquela raiva, e aí falando desses sentimentos que são parasitas, eu parei de alimentar aquela raiva, né? Assim, já não era algo que tinha algum domínio comigo, assim, né? Porque como eu já sabia que sentimento que era aquele, quando ele vinha novamente, porque as coisas continuam acontecendo, a vida não para porque você descobriu qual é a sua dor. Ela vai continuar existindo e vai continuar vindo te visitar para sacar, para saber se tá tudo bem. E aí, assim, eu já consegui antes de chegar a explosão, eu já, tipo, opa, já sei, já conheço, né?
e eu consegui parar de alimentar aquilo, né? Hoje, às vezes, acontece coisas que eu me surpreendo. Eu falo assim, nossa, Juliane, não vai fazer nada? Você não vai, tipo assim, nem... Não vai. E aí eu, tipo, me surpreendo, assim, né? Com isso, com o fato de poder, né? Em alguns momentos já, assim, conseguir lidar com algo que, quando vinha, né? Eu não sabia expressar. E aí eu acabava tendo atitudes que não eram agradáveis. Para mim, não eram agradáveis para as pessoas que estavam próximo, porque assim, em alguns momentos eu podia, né, assim, explodir, falar demais. E às vezes aquela dor, aquele sentimento guardado vinha e tomava proporções que não estavam no meu controle. Né? Então, quando eu comecei a encontrar e dar vazão para aquilo, que aí no caso eu, né, fiz a terapia, a coisa assim, tipo, se assentou, né? Que foi aquilo que eu falei, assim, de encontrar lugar dentro da gente, né? Não que os sentimentos de raiva mereçam ficar dentro da gente, óbvio que não. Mas tem outros sentimentos que precisam encontrar um lugar dentro da gente antes que a gente externe ele para o mundo, né? Para as pessoas, para o universo e tudo. E dentro disso, assim, desse leque, porque esse título é um título assim muito abrangente, né? Tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente trazer para essa conversa, que assim, né? Quando a gente fala assim, tudo que a gente sente, e essa expressão expressar ou não, perguntas que a gente pode se fazer, né? Quando eu deixo de expressar o meu sentimento, quando eu deixo de expressar aquilo que eu quero, né? Será que não é um processo de autocensura? Será que não é um processo de medo também do que o outro vai pensar? Nossa, mas eu achei que a Juliane era tão mais tranquila do que ela é, por exemplo, né? E agora ela tá me falando que ela já teve episódios de raiva, momentos de raiva? Sim, já tive, né? Espero que não aconteça novamente. Será que não é um senso de autopreservação muito grande, tipo, não quero falar do que sinto porque tenho medo de como que vão falar, de como que vão reagir, de como que eu vou reagir, e aí acaba que a pessoa, né, tipo, vai se isolando cada vez mais, e aquilo que ela sente acaba que não encontra espaço para vir ao mundo, né? Então, assim, são perguntas que antes até da gente silenciar, acho que é importante que a gente se faça, né? Em respeito ao nosso próprio sentimento. Será que se eu não vou falar isso, será que é o quê? Né? Será que é porque eu tenho medo do que vão pensar? Ah, será que é porque assim... Porque o sentimento de autopreservação, eu acho que ele é justíssimo. Porque tem momentos que realmente não tem necessidade nenhuma por um cuidado interno mesmo, assim, sabe? Tipo, pra que eu vou falar isso, né? Ah, tá me machucando, tá doendo, tá, mas então, deixa eu fazer um exercício aqui interno de encontrar espaço dentro de mim para que isso se acalme e eu não precise me expor, né? São perguntas que a gente pode se fazer, né, nesse processo de falar ou não. E uma das coisas que eu procuro, dentro disso, né, dessas perguntas, no Jardineiro de Si, eu faço um trabalho de escuta, eu falo que quando a gente está escutando as pessoas lendo os seus textos, eu peço para que a gente faça uma escuta amorosa, né, que é ouvir o outro sem estar criando os seus próprios julgamentos, assim, sem estar tipo, nossa, fulano falou isso. E aí, na hora que eu vou expressar, eu acabo expressando, assim, com dicas, olha, eu acho que você pode fazer assim, eu acho que você pode fazer assim, não sei o que, não. Aí eu peço que a gente trabalhe dentro da escrita curativa, do Jardineiro de Si, que é o nome do curso, que a gente trabalhe uma escuta amorosa, né? E aqui nessa conversa com vocês, eu convido que a gente faça uma escuta amorosa dos nossos próprios sentimentos, né? Aqui a Thaís falou, nos momentos de raiva aprendi a esperar pelo menos 3 dias para falar. Olha, amiga, você tá bem, viu? 3 dias para falar assim. Dependendo do contexto, é importante mesmo, assim, né? Às vezes a gente, não, peraí, não vou responder agora, não vou falar agora.
tem essa habilidade. Assim, o que eu trouxe, né, das minhas experiências foram momentos de mais explosão. Assim, né? Tipo, aquela coisa, quando via, tipo, já tinham falado. Mas também, em alguns momentos, eu pude usar desse recurso da espera, deixa, depois fala, e realmente é válido, né? Porque é isso, assim, do acalmar, do encontrar um lugar, né? E a gente também nisso voltar para o nosso centro, voltar para nossa segurança emocional, né? Para aquilo que a gente sabe que é nosso e fica muito mais fácil de administrar, né? Às vezes o que precisa ser dito ou não, né? Assim, é importante essa espera, né? É bem legal, né? Essa espera, que é uma espera ativa, né? Enquanto eu espero, que é isso que eu vinha falando, assim, da escuta, né? Que eu falei da escuta amorosa, assim, né? Enquanto eu espero, numa espera ativa, eu vou trabalhando meu sentimento, eu vou vendo o que eu preciso, o que em mim precisa ser amparado, né? Porque sentimento é carne, né? Eu tô sentindo aquilo ali. Então, assim, às vezes é um sentimento que precisa ser amparado, é um sentimento que tá fora do lugar, né? É um sentimento que não nos pertence, que passou ali e a gente pegou sem querer, né? Tava com o campo aberto e aí acabou sendo envolvido por um sentimento. Tem várias coisas, assim, né? Que a gente pode observar, né? No contexto de um dia a dia, né, de convivência com as pessoas, enfim. E aí, pegando esse gancho, né, do que a Thaís trouxe com a experiência dela, que eu a conheço bem, eu acho muito válido, assim, esse seu compartilhamento, essa escuta, né, amorosa, aí eu até falei, assim, né, aqui dentro dessa conversa que a gente está tendo, eu proponho que seja uma escuta ativa, né? Porque no amoroso, quando eu falo no jardineiro de si, eu falo de uma escuta amorosa, que é uma escuta sem as minhas próprias interrupções, né? E dentro de um processo interno, eu comigo mesma e os meus sentimentos, eu gosto de fazer um trabalho de uma escuta ativa, né? Eu ficar escutando os meus sentimentos e ver como que aquilo tá reverberando em mim. Helena, que legal. Observar e acolher o próprio sentimento é um presente para si próprio, com certeza. Com certeza. A gente, né, a gente vem se conhecendo e a partir dos nossos sentimentos, né, daquilo que a gente expressa no mundo, a gente tem essa condição de se acolher, de se cuidar, de se amparar. Eu lembrei hoje à tarde, até assim, a Thaís já tem um tempo, eu nem sei se ela lembra, ela me mandou tempo assim, né, deve ter um mês. Ela me mandou uma artezinha falando de planta, né, que a gente fica, tipo, era um memezinho, né, tipo, falando que a pessoa preenche os espaços vazios dela com planta, né, era meme, a gente tava brincando. Aí eu respondi, assim, que eu achava que quando a gente começa a transbordar, né, e aí a gente começa a querer cuidar de outras coisas, né, começa a querer cuidar de plantas, a Thaís tem um filho, né, Bentinho, que a tia Joama. E assim, eu acho que quando a gente começa a transbordar, né, e aí assim, um transbordo de sentimentos, né, um sentimento de cuidado, um sentimento de amor, um sentimento de acolhimento, a gente começa a encontrando coisas no nosso caminho que também é uma forma de expressão. O cuidado é uma forma de expressão, né, a gente pode E aí já entro até aqui no que eu ia falar, né, já mais na frente. Mas deixa eu até pegar uma cola aqui da hora, né, já tem quase meia hora de live. E assim, eu já tava no roteiro mesmo de falar dessa expressão do nosso sentimento, né. E aí, que é o grande, assim, esse título é, tipo, bem genérico, assim, pra chamar a atenção mesmo, pra falar isso que eu vou falar agora, né, assim... Formas que a gente pode encontrar que sejam formas de expressar os nossos sentimentos, né? Assim, às vezes, quando é um sentimento que não é bom, né? Eu sou super a favor, eu sou aquela pessoa que eu acho mesmo que a gente tem que procurar a outra pessoa e conversar e encontrar um jeito de solucionar, né? Às vezes algo que aconteceu que não foi legal, que a pessoa falou que não foi legal ou que eu falei que não foi legal. Eu sou mesmo, tipo assim...
eu gosto de resolver, né? Eu gosto de resolver as coisas assim. Só que tem coisa que não é pra ser resolvida. Assim, né? No tete a tete, olho a olho com a pessoa, não é porque, tipo, aquilo que eu falei, às vezes não é o tempo do outro, sabe? Não é o que o outro quer. Mas eu vejo, assim, que quando há um sentimento verdadeiro de que as coisas estejam, assim, em paz, estejam bem, assim, estejam bem, né? E é um processo natural no universo para que isso aconteça. Eu até lembrei, antes de falar dessa expressão do sentimento, de algo que aconteceu comigo, assim, a respeito disso, né? Eu tinha um amigo, não sei se a Ana Paula ainda tá na live, mas ela sabe de que história que eu vou contar. Se tiver, Ana, dá um oi aí pra saber que você tá presente. Eu tive um amigo, eu não lembro que ano que foi, e aí a gente teve uma história e tudo, e não deu certo, e tipo, tô só falando as coisas que não deram certo, né? Enfim, e aí não deu certo, e eu fiquei muito chateada, tipo, fiquei brava, eu queria resolver, e esse amigo mó, né, tipo, já tava resolvido na cabeça dele. Na minha não estava resolvido, assim, eu queria sentar com a pessoa e tipo assim, ó, aconteceu isso, você fez isso, me machucou isso, e nananana, eu queria falar, tipo, tudo, literalmente o título dessa live, eu queria falar tudo que eu tava sentindo. E não foi possível, né, por quê? Essa pessoa viveu uma outra história, esse rapaz viveu uma outra história, e um dia, 2015, eu só lembro o ano, ele faleceu. Pois tô entregando tudo aqui da história, amiga. Enfim, mas estamos aqui, tá tudo certo. E aí, passado é passado, né, vida que segue. E aí, aí esse rapaz faleceu. Só que no dia que ele faleceu, eu já sabia que ele estava hospitalizado, que ele não estava bem. Inclusive, quem me deu notícia foi a Ana, que não se manifestou ainda, mas que ela entrou na live. E ela me deu notícia de que ele não estava bem, que ele estava hospitalizado e tudo. E 2 semanas depois, mais ou menos, ele faleceu. Nesse dia, na madrugada, quando ele faleceu, eu acordei, em determinada hora, chorando. Acordei chorando e eu tinha sonhado com ele. Na verdade, eu não acordei chorando, eu acordei porque eu tinha sonhado com ele. E no sonho ele me pedia perdão pelo que tinha acontecido e tal. E aí eu, tipo, né, falei assim, que isso, relaxa, tá tudo certo. Falei exatamente assim no sonho com a pessoa. E aí eu acordei. Aí nisso que eu acordei, assim, emocionada com o que tinha acontecido, eu olhei o relógio. Aí eu vi a hora. E voltei a dormir porque 8 horas da manhã eu tinha que viajar e tudo. E aí dormi, voltei a dormir, acordei, fui viajar. Quando eu tava saindo de Santarém, que é a cidade de onde eu sou, pra ir trabalhar, e chega a notícia do falecimento dele. E era exatamente a hora que eu tinha acordado. E aí o que eu aprendi com aquela situação? Porque foi com essa situação que eu aprendi que nem tudo precisa ser falado. Né? Assim, tem coisas que a gente precisa encontrar esse espaço dentro da gente, mesmo que seja assim de perdoar o outro. E quando eu falo perdoar, né, fazendo assim, é no sentido de que esse perdão um perdão é pra gente mesmo, né? Uma compreensão nossa do que aconteceu. E aí, quando eu vivi um tempo até essa história, assim, né, dentro de mim, porque eu fiquei tanto tempo querendo resolver e falar de todos os meus sentimentos, que eu não tive tempo para aproveitar, assim, tempo com a pessoa, né, que continuou como, né, assim, a história não deu certo, o relacionamento não deu certo, mas a amizade continuava, a gente tinha algumas coisas em comuns que a gente gostava de fazer, então a gente acabava trocando muita ideia de fotografia, de cinema e tudo, continuou essa pegada de amizade, continuou. Mas dentro de mim tinha aquele sentimento de querer resolver algo lá de trás, né? E eu vi ali que nem tudo precisa ser conversado, nem tudo precisa ser falado. Porque tem coisas que o próprio universo, se a gente observar, né? Se a gente se colocar nesse lugar de observar o que está acontecendo, o próprio universo se encarrega de colocar tudo no lugar.
E quando aconteceu essa situação, eu aprendi isso, que nem tudo precisa ser conversado, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser perdoado, tipo assim, eu quero que ele me peça perdão pelo que ele me fez. Meu, a pessoa nem sabe que te machucou, né? Então, é um exercício mesmo, isso é muito profundo, é um exercício da gente se conhecer mesmo, um exercício da gente encontrar o espaço dentro da gente para trabalhar as coisas que a gente precisa. É muito forte mesmo, assim. E depois que aconteceram outras situações na minha vida, Helena, eu pude aplicar isso, assim, sabe? De, poxa, nem tudo precisa ser conversado, nem tudo precisa ser... Eu aprendi de uma maneira muito difícil, mas o que me deu a resposta foi o sonho que eu tive. Né? Quando eu sonhei com a pessoa, eu vi assim que tava ali, né? Ali naquele momento, né? Naquele espaço, o perdão aconteceu. Na verdade, já tinha acontecido, né? Foi uma manifestação, assim, que foi pra mim, né? Que aquilo aconteceu. E eu aprendi. Pode ser que tenha sido só um sonho, digamos. Eu acho que não, né? Mas foi algo que veio com uma lição pra mim. Então, assim, eu tenho isso hoje como algo, como uma experiência que me faz olhar para muitas coisas dessa forma. Nem tudo precisa ser do jeito que eu quero, nem tudo vai acontecer da forma como eu acho que é a melhor forma, mas eu também não preciso ficar carregando uma bagagem, né, o tempo inteiro. Mas se tivesse, tipo, não precisa mais, né? E também essa carga que eu colocava sempre de tenho que conversar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que nada, entendeu? Tipo assim, como é que tá o outro também pra vir ter uma conversa comigo? Às vezes o outro não tá podendo. E aí eu vou fazer o quê? Me reservar, me preservar, né? Tipo, então beleza, mano, o dia que você quiser conversar, se não quiser também tá tudo certo. E vivendo, né? Porque assim, o outro também tem um espaço dele. Tudo que eu tô falando que eu sinto, às vezes o outro também tá sentindo da mesma forma, o outro também tá assim na travessia dele, né? Então, assim, isso também é algo que a gente pode observar pra gente se comunicar melhor uns com os outros. Né? Eu acho que é importante que se fale dos sentimentos, que se expresse, principalmente os sentimentos bons, né? Eu até postei no Stories um vídeo do Cortella, que ele fala isso, assim, né? Do que as pessoas mais falam no leito de morte, né? Ele fala assim, a pessoa não pede mais tempo para magoar alguém, mais tempo para machucar alguém. Ela pede assim que ela queria ter mais um dia para poder abraçar a esposa, que ele fala no texto, né? Abraçar o filho, falar pro filho que ama. Porque são essas expressões, sim, que são importantes que a gente traga para o mundo, né? A gente expressar para nossa mãe o nosso sentimento, para o nosso pai, para os nossos irmãos, nossos sobrinhos. Né, quem tem o seu relacionamento, que já tem a sua família, também expressar para essas pessoas, expressar para os amigos, expressar para si também, né, assim, se lembrar o quanto que cada um é valioso, o quanto que cada um tá assim, se esmerando para dar conta da própria vida, né, porque não é fácil. Então, assim, é um exercício que é importante que a gente faça, de expressar as coisas que são boas, edificar aquilo que pode trazer, assim, um valor, pode trazer, assim, alegrias nas nossas vidas, né? Na minha casa, a gente não tinha muito hábito de falar que ama, que não sei o quê. Não tinha isso, assim, a minha mãe não recebeu isso, meu pai não recebeu isso, então eles não tinham como transmitir. E aí eu já era, assim, nesse sentido eu já encorajava mais, assim, os meus pais principalmente, né? E aí eu ligava, eu falava, já adulta, né? Porque antes a gente fala, né? Mas quando adulta eu senti essa necessidade de ouvir dos meus pais, né? E de falar também. E aí eu às vezes falava pro meu pai, né? Eu falava, tchau, benção, te amo. Aí ele ria. Eu falei, pai, fala que me ama. Aí ele ria. Eu falei, pai, fala que me ama. Aí ele, te amo, boa noite, tchau.
E aí eu fui devagarinho, assim, pra ouvir do meu pai, né? Fui fazendo. A tia muito bem soe, né? Que ele falava, que eu gosto muito. E aí eu fiz esse exercício com os meus sobrinhos de falar eu te amo. Ai, nossa, como eu te amo. Nossa, como você é um sobrinho amado, uma sobrinha amada e não sei o que. Eu acho importante essa expressão, né? A gente edificar isso dentro de nós, assim, né? Porque às vezes a gente precisa lembrar que a gente é amado, né? Por alguém, ou por nós, ou por Deus, né? Por Jesus. É importante esse exercício, né? Dessa expressão amorosa no mundo que tá precisando mesmo que aconteça. Então, eu gosto, né, de falar sobre isso, esse tudo, né? Esse sentimento, esse tudo que traz uma palavra de edificação, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. É importante que encontre movimento no mundo, né? E a gente possa expressar isso. E aí, falando desse expressar, né, que é o importante a gente falar aqui, eu destaquei algumas coisas que eu acho que são bem interessantes, de maneiras de expressar, não só pelo falar, né? Porque o falar é fácil, né? Eu coloquei assim, né? São coisas que eu gosto e que eu acho que cada um pode encontrar a sua forma de expressar amor, de expressar carinho, de expressar verdade. Eu coloquei aqui, né? Cantar, dançar, artes manuais, o cuidar, né? Que eu já falei bastante, né? Dele, cozinhar, escrever. A gente vai falar mais sobre cada um desses. E dentro desses aqui tem um que eu acho muito interessante, que é o exemplo do cozinhar. E aqui eu não vou falar disso, assim, das nossas mães, né, das pessoas que nos criaram, então não é nem esse exemplo que eu quero dar, porque isso aí já é pra estar bem claro, né, pra gente, essa expressão de amor. Mas quando eu fiz Vipassana, eu fiquei os 10 dias meditando, e aí depois eu fui convidada para ficar mais uma temporada lá, morando naquele lugar, e no Dhamma, e morando no Dhamma e vivendo assim a rotina deles de trabalho e tudo. E dentro disso, uma das minhas funções era cozinhar, né? A gente tinha lá um grupo de pessoas, cada um fazia uma coisa e todo mundo fazia muitas coisas. E a gente tinha um dia de ir para a cozinha. E a gente estudava os critérios, as coisas do Dhamma, como que as coisas tinham que ser e tudo, né? Serem feitas. E uma das orientações que tinha lá, que eu achei aquilo muito interessante, dentro dessa coisa da expressão, né, do nosso sentimento. Falava que o dia que a gente não estivesse bem, as pessoas da cozinha, o dia que a gente não estivesse bem, que naquele dia a gente não cozinhasse. Porque aquela comida que a gente ia preparar, né, que a gente estava preparando, ela ia alimentar pessoas, a gente mesmo ia alimentar as pessoas que estavam em processo, né, de meditação profunda e tudo, então não era legal que a gente cozinhasse. Era bom que a gente fosse meditar para se melhorar. Eu achei aquilo, assim, de uma inteligência, né, eu gostei daquilo, assim, né, da gente estar bem também para expressar esses sentimentos, né? Achei aquilo legal e eu quis, assim, falar um pouco mais sobre isso nesse sentido, assim, né? Que aí trazendo para um gancho maior, né? Da gente também estar bem para expressar os nossos sentimentos. E aí isso cabe para o falar, para expressar sentimentos ao falar, como as outras formas também que a gente pode expressar, né? Eu tenho um diagnóstico, assim, de ansiedade. Vocês dão para perceber. E a pessoa que fez esse diagnóstico, ela falou assim que o meu nível de ansiedade, a minha ansiedade chega 3 dias antes. Eu achei aquilo muito bizarro. Assim, porque eu não me considero uma pessoa fisicamente ansiosa, assim, apesar de eu não parar minhas mãos quietas, assim, mas eu sou até mais parada e tal, e não sei o quê. E ela falou isso, e eu achei estranho, porque eu achava que pessoas ansiosas eram pessoas o tempo inteiro e tal. Eu falei, gente, tipo, não tem nada a ver comigo. Só que eu fui observar que mentalmente eu realmente sou muito acelerada, né? Eu sou uma pessoa capaz, isso já aconteceu diversas vezes, de travar um MacBook, assim.
Então, tipo, de tanta, tipo, um monte de aba e não sei o que, aí eu percebi, realmente aquela mulher tinha razão, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Só que eu não fico falando pra todo mundo, eu falei aqui que eu sou ansiosa por conta do assunto que eu vou tratar, que eu tenho alguns momentos de ansiedade e tal, não que eu acho que seja algo que precisa, assim, né, tipo, agora eu vou ter que abrir o Instagram pra falar de ansiedade, não é isso, é algo que acontece que eu vou lidando com isso o dia inteiro, convivendo com isso a vida, né, e vou encontrando os meus recursos para ficar bem apesar disso. E uma das coisas que me auxiliam bastante, que eu já venho falando e diversas vezes e tal, sempre posto alguma coisa no story, são os trabalhos manuais, né? Que eu considero uma forma de expressar o tudo que eu sinto. E tem vários artistas que trabalham dessa mesma maneira, né? De pintar e quadro, não sei o que, não. Eu não faço isso, não é minha habilidade, mas eu gosto, por exemplo, de vez em quando, quase todo dia, fazer um trabalho manual. Eu tenho essa necessidade. Então, às vezes, no seu processo de autoexpressão também, daquilo que eu calo, por exemplo, ou daquilo que eu não falo, ou daquilo que eu falo, quem sabe o exercício dos trabalhos manuais possa ser, assim, um fio condutor, algo que auxilie a encontrar a melhor forma para falar. Ou a melhor forma para silenciar. Então, assim, é um recurso muito interessante, né? Que aí eu sempre falo da pintura, porque é algo que eu gosto, mas dentro dos trabalhos manuais tem uma vastidão de coisas que podem ser feitas, além do cuidado com plantas, com jardinagem. Quem tem, né? A Helena tem esse privilégio de ter um quintal enorme. E outras pessoas também. Então, assim, tem coisas ao nosso redor que a gente pode estar usando para expressar os nossos sentimentos. Nossos sentimentos que são bons e os nossos sentimentos que não são bons, né? E os nossos sentimentos que são bons, é legal que a gente realmente encontre cada vez mais condição de expressá-los, né? E o trabalho manual é uma forma que eu indico que né, quem puder encontrar dentro dessa vastidão algo que reverbere em você, algo que te auxilie a colocar no mundo aquilo que fala, que conversa com você, né, que conversa com o seu íntimo, né? Porque às vezes aquilo que a gente não expressa, principalmente né, as coisas que não são boas, que a gente não expressa, elas vão se manifestar de outra forma. Elas vão encontrar, porque não vai ficar dormindo, ela vai encontrar um jeito de vir à tona. Às vezes pode ser numa doença, né, que não seja, às vezes pode ser num pico de estresse, e às vezes a pessoa nem sabe porque ela tá super estressada, mas aí quando ela vai ver, ela tá guardando um monte de coisa que ela poderia estar, né, assim, expressando de alguma forma, né? Então tudo isso são coisas que a gente pode observar, né, na nossa vida, na nossa rotina, porque é rotineiro, sabe? Nada é um evento isolado, assim, é tudo rotineiro. A forma como a gente encara as coisas é um reflexo do nosso dia a dia, da nossa rotina, e né, assim, se a gente começa a observar melhor, fica um pouco mais fácil no todo de caminhar com aquilo ali, né? E aí eu falei de cantar, né? Não vou me atrever a cantar aqui pra vocês, não vejo necessidade, mas eu gosto. De vez em quando eu me pego cantarolando. Até lá no centro de meditação Vipassana me chamaram a atenção porque eu tava cantarolando enquanto lavava a louça. E não pode. A gente tem que estar em profundo estado de meditação, mesmo quando a gente tá lavando louça. E aí eu ficava lavando louça e cantarolando. Assim. Aí me chamaram a atenção umas 2 vezes só, ou 3, né? Só que o negócio de cantarolar, tem um negócio, quando você começa, daqui a pouco o vizinho tá e não sei o quê. Aí uma vez eu fui chamada a atenção e depois mais pessoas do grupo foram chamadas a atenção porque a gente tava cantarolando no meio do processo. Mas era, né, assim, as orientações que eles davam lá, então aconteceu. Mas eu, tipo, gosto muito de cantar, eu acho isso muito legal. E são formas, né, de se expressar e tudo. Cantar música boa também, porque é um negócio que a gente precisa, né, cantar música boa. Tem o dançar,
já falei aqui que eu gosto. Então, tem uma memória afetiva em relação a isso, né? Então, eu gosto, assim, já falei que, tipo, quando eu tô em Santarém, às vezes eu coloco uma música, eu fico dançando com a minha mãe e tal, porque a gente... Meu pai era o exímio seresteiro, né? Assim, ele gostava muito de dançar. E ele e a minha mãe dançavam lindamente, assim. Realmente era aquela coisa, assim, de parar o salão para ver eles dançando, a forma como ele conduzia a minha mãe no processo da dança. Então, como a gente ia muito, assim, para as serestas, né? Eu cresci gostando disso, assim. Eu vejo uma beleza nesse processo de dançar do casal e tudo ali com respeito, mas com leveza. Eu acho isso bem interessante, assim. Pessoalmente, eu gosto. Que é uma forma que eu acho de expressar, uma forma que eu vi os meus pais expressarem o sentimento deles, né? Esse querer de continuar junto, esse continuar junto, apesar da rotina, apesar da distância, apesar do meu pai viver longe. Tinha isso que eu achava, assim, que criava uma liga entre os dois, eu achava isso muito bonito. E as artes manuais, que eu já falei, o cuidar, que tá sempre presente, né? É a gente cuidar da gente, a gente cuidar do nosso sentimento, a gente cuidar do nosso jardim interno de sentimentos, nosso jardim interno de pensamentos, né? A gente cuidar daquilo que a gente fala, a gente cuidar daquilo que a gente ouve, a gente cuidar daquilo que a gente guarda, né? Então esse cuidado, ele é sim uma expressão do nosso sentimento, de como que a gente tá com a gente mesmo, de como que a gente tá com tudo, né? Com o amor, com a alegria, com a saudade, com a dor, enfim, com tudo que ocupa o nosso tempo, o nosso espaço, né? Então, esse cuidar, ele se revela, né, na nossa forma de se conduzir na vida, assim, também. E o cozinhar, que eu já falei, e o mais importante, o mais fofo, o mais lindo que eu acho, o que, né, que me enche os olhos de alegria e de fé é o escrever. Né? Assim, eu acho que o escrever é uma das formas de expressões mais... Assim, que melhor me atende. É a forma de expressão que melhor me atende. Eu gosto muito de escrever. E eu gosto muito de encontrar um fio condutor de palavras que saem exatamente dos meus sentimentos. Eu até quando eu tô no Jardineiro de Si, eu falo assim, né? Que assim, né? Eu faço um exercício, eu abro os braços, né? E eu procuro tirar aquilo que tá aqui, né? Ou aquilo que tá aqui, passar pelo filtro do meu sentimento e vir até a palma das minhas mãos e escrever. Né? Assim, é uma forma que eu encontro ou de trazer daqui e passar pelo sentimento e escrever, ou trazer daqui do meu sentimento, do meu íntimo, das minhas entranhas, né? Assim, encontrei outra palavra, para até o acesso das minhas mãos e isso colocar no papel. Então, eu acho a escrita uma forma de expressão muito interessante de se conhecer. E o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Então, assim, até às vezes, antes de falar, voltando a falar dos sentimentos que não são bons, por exemplo, a escrita é um exercício muito interessante de poder colocar no papel, sabe? Fazer uma carta. Tipo, não foi legal aquilo que a pessoa fez? Põe numa carta, desabafa ali primeiro e vê como que aquilo sai, vê como que aquilo reverbera antes de, se for o caso, procurar alguém para conversar, né? Ou às vezes nem é alguém específico, é um sentimento que ainda não teve vazão de alguma outra forma, e melhor que, dependendo da forma, melhor que nem tenha. Procura escrever, não deixa isso parado dentro de você, assim, dentro de tudo aquilo de bom que tem para florescer, não deixa algo que pode estragar tudo isso tomar de conta. Então escreve, sabe? Faz o exercício de escrever. Ju, mas como é que eu faço? Como é que eu começo? Começa. Pega um papel em branco, coloca na sua frente, pega um lápis, uma caneta, senta e fala assim, ok, vamos conversar. Porque assim, existe sim o drama da folha em branco. Ela existe, né?
Eu, mesmo jornalista, mesmo escrevendo e tudo, tem momentos que eu fico, né? E agora? Como é que sai, né? Mas o primeiro exercício que a gente faz é o da predisposição de olhar para isso, né? E aí a gente pode colocar no papel, começa escrevendo para você, sabe? Cara Juliana, eu sei que... Vamos lá, tipo, né? Cara Juliana, eu sei que o dia hoje foi um dia muito puxado, que você está cansada. Mas eu queria te dizer que naquela hora que você fez aquilo, tá, começa, conta uma história pra você, sabe? Ou conta uma história pra aquela pessoa que fez algo que não foi legal. Escreve pra ela, escreve uma carta, né? Endereçada assim, né? Cara fulano de tal. E tal, e pá, e tal, aquilo que foi, me machucou, doeu, eu não soube como reagir. Ou quando eu reagi de uma maneira que não foi boa. Põe no papel, o papel aceita. Se tem uma coisa que o papel faz é aceitar sem nos julgar, sem nos recriminar. Ele aceita o que você escreve. E aí depois tem duas coisas. Uma que ou você queima ou você, sei lá, rasga. Só não põe pra frente. Né, assim, esse pôr pra frente, né, então, não, mas eu sinto que eu preciso conversar com a pessoa e eu quero resolver, ok. Mas já deu uma aliviada ali, já escreveu, já resolveu um pouco mais. Então é muito simples. Agora você pega e, ó, fulano, eu andei examinando, andei me estudando e tal, e eu tô querendo conversar com você sobre isso. Tem tempo? Rola? Vamos. Aí conversa, se alinha, que é bom também. Né, assim, é importante, então, mas é o tal do jeito, né, assim, a gente encontrar um jeito que seja bom de conversar, um jeito que seja bom pra gente, pro nosso sentimento ficar em paz, e de preferência que o outro também fique em paz, que é uma troca, né, é uma troca da gente falar dos nossos sentimentos. Esse título foi meio quase que uma pegadinha, né, pra gente fazer uma reflexão, assim, do que a gente fala, do que a gente silencia, como que eu falo, o que eu falo, né? Às vezes o silêncio é muito mais barato do que falar, né? Às vezes o silêncio é muito mais caro do que falar. Então, assim, a gente encontrar esse equilíbrio, né? E aí, o exercício da escrita, ele pode ser muito interessante para ser feito antes de uma atitude de ir lá e conversar com alguém. Né? Ou antes de ir lá e fazer um texto no Facebook que a pessoa posta aí, dá tanta treta que era melhor não ter postado, né? Então, assim, os negócios que a gente vai... Que, assim, o falar é uma coisa, né? Mas tem umas coisas, assim, que acontece que às vezes dá muito mais trabalho pra gente consertar do que se não fizer. E aí, dentro também dessa proposta da escrita, agora a gente vai falar de uma escrita boa, né? Uma escrita dos sentimentos que são bons, né? É importante também escrever, é importante colocar isso no papel, os sentimentos que são bons, né? Escrever carta. Quando eu fui, em 2013, eu voltei para Santarém. Eu tomei uma decisão de voltar. E a maneira que eu encontrei de avisar minha mãe que eu estava voltando foi por meio de carta. Porque eu não queria que fosse algo assim, que ela me respondesse de supetão. Vem, não vem, não sei o que. Eu não queria criar muitas expectativas. Então, pra, assim, aliviar o meu sentimento, a minha decisão que já estava tomada, eu mandei uma carta pra minha mãe de 3 páginas. Escrevi do meu sentimento, como que eu tava, como é que eu tava em Brasília, como é que tava o meu sentimento, como é que tava as minhas perspectivas e tal e tal. Aí eu escrevi uma carta pra minha mãe e mandei. Nem sei se ela ainda tem essa carta. Acho que não, porque ela não é muito de guardar essas coisas. Se ela tivesse escrito pra mim, era mais fácil até guardar. E assim, foi muito bom aquele exercício de escrever pra minha mãe, de falar dos meus sentimentos, de falar das coisas das quais eu tava me sentindo distante e que eu queria estar mais perto. Né? Então, assim, tudo isso são coisas que o papel aceita. E o papel aceita de bom grado. Então, é importante que a gente encontre um caminho, um jeito de fazer essa escrita que habita em nós, né? Vir para o mundo também, né? Falar dos nossos sentimentos, falar das nossas alegrias, falar daquilo que a gente acredita, né? Das nossas esperanças também. Então, assim,
dentro desse processo de expressar, né, de falar tudo que sentimos, né, tudo que eu sinto, eu reforço, eu não vejo necessidade de falar tudo que sente, mas também não vejo necessidade de guardar tudo que se sente, como, principalmente que não é legal, como se fosse um tesouro, né? Guarda ali num lugar de destaque e que de vez em quando vem assombrar a pessoa. Isso também não é legal. Da mesma forma, os nossos sentimentos que são bons. Isso pra mim é muito desafiador. Por exemplo, tá fazendo uma live, tá abrindo meu coração, a minha história, né? Contei 2 BO aqui, enfim. Mas chegou num ponto que eu falei assim, pra que eu vou guardar isso pra mim? Se pode servir de acalanto para alguém. Se pode servir de esperança para alguém, né? E a própria escrita curativa, eu poderia ficar com ela guardada num potinho só minha. Ah, eu vou lá antes de dormir, eu escrevo, quando eu acordo eu escrevo, quando o coração aperta eu escrevo. Mas para quê? Que eu vou guardar para mim algo que pode vir ao mundo e trazer também uma nova forma de expressão para as pessoas. Então, o convite, a reflexão, ele é esse. Assim, sabe? Para que a gente possa encontrar uma maneira de expressar aquilo que mora em nós de uma maneira que seja boa, né? De uma maneira que seja, assim... que some, né? Que some não, né? Mas que assim, traga um sentimento bom também para as outras pessoas, para que os nossos sentimentos sejam irmãos uns dos outros, né? Que a gente possa encontrar acolhida em outros corações. Então, assim, essa expressão do amor, essa expressão da alegria, essa expressão dos bons sentimentos que nos habitam, porque sim, eles nos habitam, é importante que a gente encontre um jeito de trazer para o mundo. Seja através da arte, seja através da escrita, seja através da fala, do canto, da dança, seja através de textos, né? De música, de uma fotografia. É bom também, né? E os sentimentos que não são bons, é bom que a gente encontre assim, um jeito responsável, um jeito sincero, um jeito amigo de resolvê-los. Um jeito sincero com a gente mesmo, sabe? Sendo sincero, sendo amoroso com a gente. Tudo aquilo que às vezes a gente quer fazer pro outro, né? Se dedicar tanto ao outro, fazer um pouco por nós também. Fazer pela nossa história, né? Então, quando a gente fala isso, traz essa pergunta, né? Você fala tudo que sente, é um convite para essa reflexão, né? O que é esse tudo? O que eu falo? O que eu guardo para mim? E como que eu faço um filtro antes de falar? Então, o meu convite nesse momento para vocês é de fazer essa reflexão de o que eu falo, o que eu calo, o que eu expresso e como que eu expresso, né? E lembrando dessas opções que eu dei também, né? Além do falar, da gente encontrar esse espaço em nós de desenvolver essas outras formas de expressar nossos sentimentos. Seja pelo canto, seja pela dança, seja pela escrita, que é a minha favorita, uma das, né? Mas é algo que eu acredito e que eu venho convidando as pessoas para fazerem esse trabalho de buscar escrever de uma forma que possa trazer uma cura, que possa trazer uma alegria pra gente. Então fica o meu convite para fazer essa reflexão e quem chegou agora, depois volta para assistir a live toda, que eu acho que foi bem importante, assim, a gente fez uma troca bem legal e eu tô bem feliz, assim, eu acho que essa é a 4ª e a 3ª live, não lembro, mas eu tô me sentindo mais íntima desse movimento aqui, tô achando bom também poder estar aqui falando e expressando aquilo que reverbera em mim, aquilo que eu venho procurando encontrar espaço encontrando espaço dentro de mim para ter maturidade e condição suficiente de trazer para o mundo. É isso. Grata, amiga Thaís, pela presença. Eu gosto das suas expressões dos bordados, viu? E é isso, gente.
muito feliz com a presença de vocês e com o carinho, com a participação, Helena, Thaís, Rafael, a Ana que não me respondeu. Mas é isso, uma boa noite, que essa quinta-feira, né, a gente possa repousar e possa levar pro sono, né, Thaís? Levar pro sono essa nossa conversa e ver como que isso reverbera dentro da gente. E é isso. Tem que falar o tema da próxima live. O tema, assim, eu esqueci, sabe, certinho como que é. Mas a gente vai falar algo semelhante assim. Como é que eu conto a minha história? A pessoa esqueceu o título da live, mas é algo assim. Então, assim, conto com vocês na próxima quinta-feira, viu? É isso, um beijo, até mais.